Olá, o tema de hoje é o dos novos desafios de fronteira do campo do desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil. Meu nome é Domingos Armani, eu sou consultor em desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil. Estou comemorando quase 30 anos de trabalho nessa área. Queria refletir hoje justamente sobre isso. Quais são os novos desafios do desenvolvimento dessas organizações? Quais são os desafios de fronteira que as organizações estão enfrentando nesse campo? Me acompanhe nessa discussão. Como está a gestão da sua organização hoje? Você se dá conta de que há novos desafios no contexto? Que tipo de novos desafios? São desafios triviais ou são desafios de fato de uma natureza nova, mais estruturante, mais desafiadores das formas de ser e de fazer da sua organização? Eu anotei aqui 7 desafios novos de fronteira do desenvolvimento do campo das OSCs. Vamos lá, o primeiro desafio é o desafio de uma mobilização de recursos que fortaleça a sustentabilidade institucional. Vou explicar um pouco mais isso. A mobilização de recursos, incluindo a captação de recursos, já é de domínio de boa parte das organizações. Todas, de alguma forma, desenvolvem esforços para captar recursos, apresentando projetos para editais ou apresentando projetos para organizações nacionais e internacionais, buscando apoio, parceria e financiamento. O que eu estou propugnando aqui é que essa busca por recursos tem que primar cada vez mais por coerência com a missão institucional em relação ao tipo de recurso e ao tipo de parceiro que é buscado. E a natureza do projeto, a natureza do ente doador serem coerentes com a busca de sustentabilidade da organização. Então não basta sair enlouquecidamente atrás de qualquer tipo de dinheiro ou de recurso financeiro. É importante que o tipo de recurso, o tipo de projeto, o tipo de financiador e a modalidade de apoio sejam favoráveis a fortalecer o conjunto da organização e da sua sustentabilidade, e não apenas o projeto fim. Isso é tentar sair da lógica de financiamento de projeto, que ainda predomina no campo, infelizmente, e ir para uma lógica de projetos que sim financiam campos específicos do trabalho social, mas também abrem espaço para fomentar o desenvolvimento institucional do conjunto da organização. Então, a captação de recursos, a mobilização de recursos que favorece a sustentabilidade da organização e não apenas do projeto específico ao qual esse recurso preponderantemente se destina. Esse é um primeiro novo desafio, que é o grau de coerência entre a minha estratégia de mobilização de recursos e a minha perspectiva de fortalecimento da sustentabilidade da instituição a médio e longo prazo. Dito isso, o segundo desafio é correlato a esse, é o desafio da comunicação estratégica. Por comunicação estratégica, eu quero dizer não apenas a comunicação que se faz para a divulgação da instituição ou do que ela faz, mas é o posicionamento no debate público. Em função das causas que a organização promove e defende, que tipo de posicionamento cabe a ela estabelecer na sociedade, via o seu site, suas redes sociais, seus materiais, a sua presença da sua comunicação de forma física, inclusive nos eventos, nos espaços públicos. O que ela professa, o que ela se posiciona a favor do quê, por quê, com que fundamento, que alianças ela busca estabelecer e que disputas de narrativa, de sentido, ela está fazendo nesse momento com este seu posicionamento. Isso é fundamental, porque se há 20, 30 anos atrás o trabalho social era feito no território com a população e posteriormente divulgado por algum meio de comunicação convencional, hoje já não é mais assim. A comunicação é parte intrínseca da estratégia de trabalho. Então você sim faz um trabalho no território, mas ao mesmo tempo você disputa os sentidos deste trabalho com a sociedade via redes sociais, via o seu site, via profusão da sua comunicação na mídia. Então você faz o trabalho social e ao mesmo tempo disputa os sentidos dos termos e da causa que você está promovendo no território, no espaço da esfera pública. Isso é fundamental com posicionamentos que disputem corações, mentes, narrativas e visões da sociedade. A isso eu estou chamando de comunicação estratégica. Isso é cada vez mais fundamental, porque boa parte das disputas hoje ocorre na esfera pública, na disputa de visões, corações e mentes. Então, associar trabalho e intervenção social em territórios
com a disputa do sentido do que está em jogo para a sociedade com esses trabalhos, é fundamental isso ter comunicação estratégica. Por que as nossas organizações têm o modelo organizacional que tem? Por que elas são assim? Por que a sua organização é como ela é? Mais hierárquica, vertical, menos hierárquica, mais horizontal, assembleística, radicalmente autogestionária, um misto de ambas. Como é o modelo organizacional da sua organização? Já pensou sobre isso? Esse é um tema muito importante e hoje um tema de fronteira. O terceiro tema que eu trago aqui como desafio de fronteira, de as organizações desenvolverem mais autoconsciência sobre por que os seus modelos organizacionais são assim, de onde eles vêm. Eles são desde o início, desde a fundação, houve inflexões, houve mudanças, por quê? E que tipo de modelo organizacional melhor serve à organização para enfrentar melhor os desafios futuros, externos e internos. E um tema muito importante aí é o tema da conexão entre unidade e autonomia. Ou seja, toda a organização se haver com equacionar o quanto de unidade é necessário e o quanto de autonomia é bem-vinda. Muita autonomia pode ameaçar a unidade. Excessos de unidade pode sufocar a autonomia. Então, essa é uma tensão positiva, não é negativa, mas que todo gestor, toda liderança tem que lidar a cada momento da história de vida da organização. Agora vamos fortalecer um pouco mais a autonomia para equilibrar. Não, agora vamos fortalecer um pouco mais a unidade, a coesão, porque fazemos parte de um mesmo propósito, de uma mesma organização. Como se dá isso na história da sua organização nesse momento? Isso é chave e isso se expressa no desenho organizacional. Mais horizontal, mais participativo, menos participativo. Nisso é fundamental olhar para isso. Quanto de coesão existe, quanto de autonomia existe e como que essas duas dimensões coexistem. Esse é o terceiro desafio de fronteira do desenvolvimento deste campo de organizações hoje. O quarto desafio é o desafio da inovação. Inovação é um termo não tão comum no campo das organizações da sociedade civil. É um termo até tido como pejorativo por muitas organizações, porque ele vem mais do campo privado, né? Hoje muito ligado às startups, né? A inovação tecnológica, a inovação de processos nas empresas, etc. Mas inovação é fundamental. A inovação é justamente a ideia de dar novas soluções inventivas, criativas, que superem o como se fazia antes, para modos de fazer coisas que nos levem a um outro patamar de efetividade, sermos mais efetivos nos processos de mudança social, de defesa e promoção de causas. Então tem um desafio aí de fronteira de reduzir o preconceito desse campo em relação ao fenômeno da inovação e incorporar dinâmicas que estimulem criatividade, o livre pensamento, extrair aprendizados a partir da experiência para poder projetar para o futuro ações de novo tipo, maior capacidade, maior potência de promover e catalisar processos de mudança social. O quinto desafio de fronteira, e esse é mais recente, é de transformar as organizações em ambientes saudáveis, em ambientes seguros. Embora as organizações da sociedade civil professem, por sua própria natureza, valores altruísticos de solidariedade, de igualdade, de sororidade, de respeito, etc., a prática cotidiana dentro dessas organizações e o perfil das lideranças de coordenação nem sempre correspondem a esses valores altruístas. A gente tem muitas situações de coação, de desrespeito, de exclusão, tem muitas idiosincrasias, muitos gestores que têm um perfil muitas vezes mais autoritário, ou que não tem capacidade de escuta e de feedback com os outros integrantes da equipe. Tem muitas situações de não democracia, de exclusão. Bom, dito isso, é importante que essas organizações desenvolvam uma cultura e processos, instrumentos de tornar as organizações ambientes mais saudáveis. Isso vem acontecendo. A pandemia foi um propulsor disso, porque ela forçou a todo mundo nas organizações, em todas as organizações em graus diferentes, a terem muito mais cuidado com as pessoas, com o sofrimento, com o adoecimento psíquico ou físico, apoio, redes de solidariedade com a população nas comunidades. Então toda essa coisa de um ambiente mais seguro, respeitoso, começou a ser mais plenamente vivido e de forma mais consciente. Mas ainda é um desafio de fronteira. Não nos preocuparmos somente com a atividade fim,
com a atividade social das organizações, mas olharmos também para a coerência no ambiente interno, de tornar esses ambientes saudáveis e não ambientes tóxicos, como muitas vezes observamos na prática. O outro desafio de fronteira está muito conectado com esse, que é o desafio da diversidade. As nossas organizações vêm se tornando cada vez mais inclusivas e diversas. Muitas organizações hoje têm maior parte, ou uma proporção muito grande de pessoas negras, o que é uma coisa relativamente recente no Brasil, dos últimos 5 a 10 anos. ONGs normalmente eram organizações brancas, de classe média. Hoje não, hoje as organizações são organizações muitas vezes de periferia, de populações específicas, de grupos sociais específicos que falam em voz própria, então não são mais de pessoas brancas de classe média. E as organizações todas hoje têm muito mais presença de homens e mulheres negros, tem presença de pessoas com deficiência, tem um equilíbrio maior de gênero, tem um equilíbrio, nem sempre equilíbrio, mas mais presença de diferentes gerações ou de pessoas de diferentes regiões do Brasil, diferentes culturas, não é? Tem pessoas LGBT e assim por diante. Então é muito importante ampliar a inclusividade para ter organizações mais diversas. Não porque isso é legal, como muitas vezes empresas e organizações fazem, é porque isso é cool, não, é porque isso é fazer com que as organizações sejam mais a cara do Brasil, genuinamente, e que elas possam, portanto, contar com um tipo de diferença que enriquece, que gera criatividade, gera engajamento, gera inovação e gera possibilidades que ela não teria com um grupo e uma equipe muito mais homogêneos e excludentes, como costumava ser há 20, 30 anos atrás. Então a diversidade é um outro desafio de fronteira. Não basta botar o diverso para dentro, tem que desenvolver uma cultura de diversidade, de inclusividade e de respeito, que é um outro passo, esse verdadeiramente de fronteira nas organizações da sociedade civil brasileira. E por fim, o último dessa lista, porque haveria outros, eu estou selecionando 7 desafios de fronteira, é o da decolonialidade. A gente tem um padrão de relações de apoio internacional e apoio nacional às organizações que ele decorre muito da herança colonial. Quer dizer, quem tem dinheiro manda e comanda nas relações de apoio. Felizmente, nos últimos 5 a 10 anos, vem se desenvolvendo um movimento chamado de decolonialidade, até difícil de dizer, internacional, mas que também já está no Brasil, cuja ideia é descolonizar as relações de apoio e cooperação internacional e de apoio nacional a trabalho social, ao campo das organizações da sociedade civil. Isso se traduz em muitas coisas, por exemplo, em incluir maior diversidade nos boards que decidem sobre o destino dos recursos. Então, ter mais diversidade de povos tradicionais, de povos indígenas, de pessoas excluídas, enfim, de grupos específicos, de pessoas negras, de mulheres, de quilombolas, de indígenas, no caso brasileiro, nos conselhos e comitês que tomam decisões chaves estratégicas e sobre recursos dessas organizações. Isso já é uma forma de democratizar, de descolonizar. A outra forma de descolonizar, fundamental, é descentralizar o processo de tomada de decisão, que não seja só tomado em Londres, no caso de uma organização britânica, ou em Washington, no caso de uma organização americana, que financia recursos e projetos no Brasil. É fazer com que as decisões migrem cada vez mais em direção onde esses recursos vão ser aplicados, nas organizações sociais. Então, ter uma descentralização do processo de decisão. Uma das formas de fazer isso é transferir recursos das organizações internacionais para organizações brasileiras, que elas sim vão então tomar decisão sobre a destinação desse recurso dentro do país ou de determinados territórios, determinados temas. E assim por diante. Então, o 7º desafio de fronteira para as organizações civis brasileiras é se engajar no debate, na discussão e se informar sobre o debate sobre a decolonialidade e conseguir ressignificar a sua atitude, a sua postura na relação com doadores, financiadores e parceiros nacionais e internacionais, de forma a fazer acelerar e aprofundar o processo de decolonialidade, de descentralização, descentralização do processo decisório sobre recursos, fazer esses recursos chegarem mais nas organizações de ponta, nas organizações comunitárias, nas organizações dos territórios, fortalecendo atores, sujeitos e redes locais que verdadeiramente vão promover engajamento, mobilização e transformação nesses processos. Então, esse é o 7º desafio de fronteira, que é engajar no debate e na promoção da descolonização das relações de apoio ao nível internacional e nacional no Brasil. Esses 7 fatores, acho que resumem bem
o que é o principal dos desafios de fronteira, novos desafios do desenvolvimento dessas organizações da sociedade civil brasileira. E você, o que você acha que está pegando na sua organização? Quais desses desafios de fronteira mais estão desafiando as energias de gestão da sua organização? Então, se esse tema lhe interessou, deixa aqui seus comentários, se inscreva no canal e assista os próximos vídeos. Aguardo você.